Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio, analista de ações aqui da equipe do Já Invest, e nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise dos resultados do quarto trimestre de 2022 da companhia CCR. Então fica aí que é logo depois da vinheta. E antes de começar, eu queria só passar dois recados aqui para vocês. O primeiro é que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, e se vocês quiserem saber todas as nossas recomendações, é só vocês tornarem assinantes do GA Pro nesse QR Code que eu tô deixando aqui no canto da tela. Então não perde tempo, se torne GA Pro, que você vai ter acesso às nossas recomendações e várias funções exclusivas que só tem acesso quem é assinante GA Pro lá no site do Gerando Alfa. E o segundo recado que eu tenho para vocês é que essa análise aqui a gente já vai entrar mais direto aqui nos resultados do quarto trimestre de 2022 da CCR. Eu não vou analisar todo o modelo de negócio da empresa, mas se vocês quiserem entender tudo sobre a CCR, a gente tem também uma análise completa lá no site do GA, na área de Insights. Então é só você fazer seu cadastro, é gratuito, que você vai ter acesso a esse relatório completo que está passando aqui do lado, beleza? Então, agora sim, vamos começar aqui a análise dos resultados da CCR. Bom, pessoal, a CCR ela é uma empresa de exploração de rodovias, muito parecida aqui com a Eco Rodovias, tá? E a CCR ela é uma das maiores empresas de infraestrutura e exploração de rodovias e concessões que a gente tem em toda a América Latina, né? Ela não é só uma das maiores do Brasil, como é uma das maiores da América Latina também. E a gente vê aqui pela cotação dos últimos 5 anos que a empresa não necessariamente aí foi uma boa escolha de investimentos, né? Vamos tentar entender o que aconteceu nesse período e qual é o momento atual da empresa, tá? Lembrando que é uma empresa que vale hoje cerca de 22 bilhões de reais de valor de mercado. Falando um pouquinho sobre a CCR, para a gente não entrar aqui 100% sem entender nada sobre a empresa, né? Como a gente nunca trouxe ela aqui no canal, a CCR ela tem basicamente 4 linhas de negócio, tá? A principal e a mais importante para ela é a linha de rodovias, onde ela administra ali várias rodovias que são concessões de longo prazo, tá? De longuíssimo prazo, né? 10, 15, 20, 30 anos, onde ela tem o direito de administrar, cuidar das rodovias, cobrar pedágio, enfim, esse modelo de negócio que vocês já conhecem. Mobilidade urbana, que entram aqui principalmente barcas e linhas de metrô que a empresa também administra, também alguns aeroportos que ela administra e uma área pequena aqui de serviços que não é tão relevante, que são serviços e tecnologias ali vendidas para o setor de mobilidade em geral. E falando sobre a empresa em grandes números, a gente vê aqui que ela tem mais de 3.600 quilômetros de rodovias administradas, são mais de 3 milhões de passageiros diários aí nos trilhos administrados pela companhia, né? Isso aqui são todos números pré-pandemia. 42 milhões, mais de 42 milhões de passageiros transportados por ano aqui nos aeroportos que ela tem participação, seja nacionais ou internacionais, né? É uma empresa listada no novo mercado, e aqui um fato curioso é que a CCR foi a primeira empresa que foi listada no novo mercado que a gente teve aqui no Brasil. E como eu falei para vocês, uma empresa de valor de mercado bem importante, né? 22 bilhões já participando do Ibovespa. E aqui a gente tem um mapa da distribuição geográfica da CCR no mundo, né? Acho que fica mais claro o tamanho da empresa, né? Só no Brasil ela está aqui praticamente de norte a sul do Brasil, seja aí com aeroportos ou com administração de metrôs ou rodovias, né? Tem a participação aqui na América Central, na América do Sul, tem escritório também na América do Norte. Então, uma empresa bem grande mesmo. E aqui a gente consegue ver a divisão da receita líquida da empresa, né? O que mais importa na receita líquida da empresa. E hoje 55%, mais da metade aí da receita líquida da empresa vem da administração e concessões de rodovias, 20% de aeroporto e 24% de mobilidade, que é aquela parte ali de barcas e metrô. Então, quando a gente for olhar o resultado da CCR, a gente precisa se importar muito com essas áreas aqui, e o restante em outros a gente não precisa olhar tanto, gastar muito tempo nesse outros que só representa 1% da receita, tá? Um ponto de atenção aqui para a CCR é que algumas das rodovias dela representam muito da receita, né? Então, se você somar aqui as principais rodovias da empresa, já dão aí 30%, 40% da receita da empresa. É um ponto de atenção, um risco na tese da CCR. E aqui alguns gráficos bem interessantes do resultado da CCR nos últimos anos, desde 2010 até 2021. Eu não tinha ainda o ano fechado de 2022, mas você vê que é uma empresa que está ali num segmento essencial, no setor essencial, né, de rodovias, de aeroportos também, que era essencial, pelo menos até antes da pandemia era muito considerado essencial, acho que até hoje é. E a gente vê que como a empresa tem aí concessões de longo prazo, onde ela tem a receita ali já sabida de antemão, a gente vê que ela tem um crescimento de receita bruta ou até mesmo receita líquida bem escadinha, bem tranquilo, bem previsível, tá? Apesar de ser pequeno, né? A gente, muitas vezes as pessoas, né, os investidores gostam de empresas com crescimento de receita mais pujante. Eu sou um desses investidores, eu gosto de empresa de crescimento, mas não há como negar aqui que há uma certa resiliência sim no modelo de negócio da CCR, pelo menos no que tange aqui a receita, tá? Quando a gente olha o EBITDA
tem uma característica muito parecida, até, apesar de ter alguns impactos ali, muitas vezes por uma questão de custo momentâneo, ou alguns impactos, por exemplo, aqui em 2018, a greve dos caminhoneiros, que pode ter impactado os resultados ali de pedágios em 2018, ou a pandemia em 2020, que o nível de circulação de carros e também de passageiros em aeroportos caiu bastante, então isso acaba prejudicando o EBITDA da empresa. Ela tem conseguido manter uma margem ali histórica acima de 50%, né, próxima dos 60%, entre 50% e 60%, que é uma margem EBITDA muito forte, né, para uma empresa assim de concessão, né? Uma empresa que a gente imaginaria que é um setor mais complicado de lidar. Então, realmente, são números muito bons. E aqui a gente consegue ver o cash flow, né? A geração de caixa das operações da empresa, né? Como que elas estão crescendo. Então, ela tem conseguido gerar bastante caixa aqui ao longo dos últimos anos e tem conseguido pagar bons dividendos aqui. Pelo menos ela pagava bons dividendos até 2021, que a empresa deu uma segurada, enfim, por conta de pandemia, por conta de vários investimentos que ela está fazendo para crescer, para expandir, né, novos investimentos que ela está fazendo, novas concessões que ela conseguiu junto a leilões e que o governo vem realizando. Mas isso aqui já dá uma dica para a gente, né, do porquê que a Itaúsa se tornou investidora da CCR. Né? É só você ver o crescimento na geração de caixa. Então a CCR é uma empresa que gera bastante caixa, aqui tendo gerado em 2021 cerca de 5 bilhões de reais, né? Um pouco mais de 5 bilhões de reais. Isso já desconsiderando CAPEX, né, pessoal? Então a gente vê aqui que o cash flow que ela mostra aqui pra gente é o EBITDA, né, geração de caixa operacional da empresa, menos o CAPEX. Então, isso aqui já é dinheiro, quase que um fluxo de caixa livre para os investidores. Então, a CCR é uma ótima geradora de caixa. E entrando agora realmente nos resultados da CCR, tá? Uma coisa que eu quero falar antes da gente começar a nossa análise é que a gente vai olhar sempre esses resultados onde a empresa separa, né, e ajusta pelos não recorrentes, tá? Então, a CCR está num momento de muita transformação agora, são várias concessões novas que foram entrando, né? Vários investimentos novos que ela está fazendo e algumas concessões que foram vencendo e ela não conseguiu renovar ou não quis renovar. Isso bagunçou um pouquinho os períodos comparativos da empresa, né? Então, faz mais sentido a gente olhar aqui a receita líquida e todos os números, sempre olhando aqui a mesma base, né, base comparativa, e excluindo os não recorrentes, tá? Então, dito isso, a gente vê aqui que a empresa teve uma receita no quarto trimestre de 2022 de 2,6 bilhões, um crescimento de quase 11% ano contra ano. Isso aqui foi basicamente explicado pelos números operacionais, tá? Que esses números aqui, pessoal, inclusive queria mostrar para vocês, é o que você tem que acompanhar se você quiser ser investidor da CCR. Tem muita coisa no release dela, é uma empresa bem complexa mesmo de analisar. Então eu recomendo para você focar aqui nos números que mais importam, tá? Um deles sendo aqui esses dados operacionais do número de passageiros, de como tá andando cada uma das concessões, e aí você olha no consolidado para você conseguir acompanhar essa empresa minimamente no longo prazo, a cada trimestre, se você quiser ser investidor, tá? Então a gente vê aqui, se a gente aproximar um pouquinho, ó, a gente consegue ver que o tráfego de passageiros nas rodovias consolidado no ano, né, ele caiu um pouquinho, né? Ele caiu 1,8%, então isso não explicaria o aumento na receita, mas quando a gente olha aqui o número de passageiros na área de mobilidade dela, né? Metrô, enfim, barcas, cresceu ano contra ano aqui 82%, isso porque tiveram novas concessões que não tinham no ano passado, né? Então se a gente olhar aqui em 2021 e 2022, né? Em 2021 ela não tinha essa concessão aqui, ela não tinha essa linha, e ela começou a operar em 2022 e isso acabou impulsionando aqui os resultados do quarto trimestre. E a mesma coisa para aeroportos, alguns aeroportos ela ainda não administrava em 2021, como a gente vê aqui, ó, 2021, aeroportos que ela não administrava e passou a administrar. Isso deu um impacto positivo no resultado dela do quarto trimestre de 2022 e também aumentou a receita, né, por conta desse aumento de volume aqui de passageiros que agora estão sob a administração da CCR. Também teve um aumento aqui nos passageiros de aeroportos de cerca de 143%. Então, cresceu bastante a linha de aeroportos, cresceu bastante a linha de mobilidade, a linha de rodoviários ficou praticamente estável, ela conseguiu esse ganho de receita aqui também, né? Além disso, conseguindo crescer bastante essas outras áreas, né? Esse crescimento que veio bastante das outras áreas, quando você pega o EBITDA ajustado, né? O EBITDA conseguiu crescer acima da receita, isso porque a empresa consegue diluir mais custos ao longo do caminho, né? Mais passageiro, né? Mais passageiro transportado, isso acaba diluindo o custo que ela consegue ter, né? E aí isso faz com que ela tenha tido aqui um ganho de EBITDA no período. E a mesma coisa o lucro, né? Muita gente acabou se apegando aqui nesse lucro líquido que veio o prejuízo, né? Comparado ao mesmo período do ano passado, mas como eu falei para vocês, tem vários não recorrentes aqui que a empresa explica no release, né? São diversos não recorrentes
que acabaram impactando o resultado do quarto trimestre de 2022, mas quando a gente pega os efeitos, tirando os não recorrentes e considerando comparações de mesma base, a empresa teria crescido o lucro líquido dela em 36%. Então, na nossa visão aqui, foi um resultado misto, tiveram pontos positivos e pontos negativos, mas um resultado que não foi, de certa forma, assim, negativo, não via muito sentido de as ações terem aberto assim numa queda, se eu não me engano, acho que mais de 5% hoje, agora está corrigindo, né? Acabei de olhar aqui, agora está corrigindo para, na nossa visão, faz mais sentido, foi um resultado bem mais misto, tá? Falando em dívida líquida sobre EBITDA da empresa, a dívida saiu de 3 vezes EBITDA em 2021, né? Então ela conseguiu reduzir bastante a dívida para 1,7 vezes EBITDA, então isso aqui é bem positivo, apesar de que tem um ponto de atenção aqui na dívida que eu queria mostrar para vocês, tá? Então se a gente olhar aqui a dívida da empresa, como está estruturada a dívida da empresa, a gente vê que hoje a CCR tem quase 8 bilhões e 300 em caixa e boa parte da dívida dela é em curtíssimo prazo, né? Então isso daqui é um pouquinho preocupante do ponto de vista de estrutura de capital, tá? Eles comentaram nos calls recentemente, vem comentando que eles estão reestruturando essas dívidas, né? Estão captando dívidas mais longas, trocando pelas dívidas mais novas, as empresas fazem isso, mas talvez essas captações podem ser num custo de capital um pouquinho maior, ou então o mercado de agora de capital privado, né, talvez não esteja tão apto assim a receber novas dívidas, né, dado o que aconteceu aí com a Americana, a gente vê o mercado assim de renda fixa e captação privada desaquecendo um pouquinho, isso pode ser um pouquinho preocupante, mas ao mesmo tempo a empresa está com uma tranquilidade aqui, porque em geração de caixa ela conseguiria pagar basicamente aqui em 2 anos a dívida dela, né? Então ela paga o primeiro ano com caixa que ela tem, o segundo ano ela paga com a geração operacional acumulada, então talvez ela não consiga distribuir dividendos bons aí no curto prazo, mas com certeza, né, o modelo de negócio da CCR é um modelo que favorece a distribuição de dividendos no longo prazo, né? A gente vê que ela gera cada vez mais caixa, ela tem um compromisso de distribuir ali uma boa parte disso em dividendos e estando num patamar assim um pouco mais barato, né? Hoje a CCR está aí com valuation um pouco mais barato, né? Se a gente olhar aqui, ó, o PL dela 5,3 vezes de PL, isso faz com que o dividend yield dela suba no curto prazo, caso ela consiga pagar dividendo e se ela reestruturar o capital dela, tá, pessoal? Se ela pagar dividendo sem reestruturar a dívida, isso para mim seria um mau sinal. Então ela primeiro tem que melhorar o perfil de dívida dela para voltar a pagar dividendo, né? Se ela fizer isso, pode ser sim uma boa opção, apesar de que é uma empresa bem complicada, não é o tipo de empresa que eu gosto, pode ser que ela agrade aí muitos investidores que buscam dividendos e buscam empresas com forte geração de caixa. Bom, e agora para dar minha nota aqui para a empresa, eu vou dar uma nota 3 para o setor, tá? É um setor que tem ali o ponto positivo, que são concessões de longo prazo, né? Que isso dá uma certa previsibilidade na receita, conforme a gente viu na própria apresentação da empresa, mas o segmento de rodovias e aeroportos são segmentos muito regulamentados, com muitos impactos ali de legislações que estão em tramitação o tempo todo, né? Tem uma certa insegurança jurídica no país também, então eu tiraria um ponto por isso e também um ponto por ser muito complicado, tá? Se você é um investidor ali iniciante, tentar entender o resultado da CCR, vai ter bastante dificuldade, né? São vários ajustes ali que são feitos, é bem complicado, é mais complicado do que uma empresa de energia, por exemplo, tá? Então, por conta disso, eu dou aqui uma nota 3, governança também nota 3, tá? Se fosse ainda com a Camargo Correia aqui no meio, metida na gestão da empresa, talvez eu tirasse uma nota. Como a Itaúsa entrou, a Votorantim entrou, eu acho que a empresa merece aí um certo voto de confiança, tá? Uma nota 3, neutra, e vamos ver como que se sai daqui para frente, tá? Várias melhorias foram feitas no quesito de governança, de segurança interna, de proteção dos sócios minoritários, de processos foram feitos para melhorar a governança da empresa. E, verdade seja dita, nos últimos 2, 3 anos não ter tido muito aí, nenhum novo assunto, nenhuma nova polêmica envolvendo a CCR, tá? E para a empresa eu dou uma nota 7 aqui para ela, tá? É uma empresa interessante sim, né? Tem um crescimento de receita bem resiliente, tá? Tá num momento complicado, um momento de transformação, tá com uma dívida um pouco difícil ali no balanço dela, mas nada que não seja administrável, tá? Mas é uma boa empresa, assim, no segmento aí de infraestrutura que a gente tem no Brasil, tá? Eu, atualmente, não invisto na empresa, mas me falem aí vocês se vocês investem na CCR, se vocês gostam da CCR e se vocês concordam também com essas notas que a gente tá dando aqui e na próxima vez que a gente voltar aqui, a gente vê se a empresa melhorou ou piorou a nota dela. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a outros investidores e não esqueçam de fazer o cadastro de vocês lá no site do Gerando Alfa para ter acesso ao relatório completo da CCR, beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo.